Shalom, amado irmão, irmã querida. Estamos de novo aqui. Você não acreditou, né? Mas Deus tem nos honrado e para isso eu quero te pedir que você ajude a divulgar, a semear esse programa junto dos teus amigos. Todos os dias, olha, todos os dias você tem a oportunidade de ouvir esse programa às 15 horas e depois às 22h30, aqui na TV Alfa Ômega, no programa Sabedoria Bíblica. Me ajude a divulgar, a expandir essa mensagem para o coração de todos que precisam, tá bom? Conto com você, seja um semeador do nosso programa, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Escola da Graça e temos como Gênesis 45, do versículo 1 a 15, a fonte dessa reflexão. Esse texto nos remete a José do Egito, né, como é conhecido. É um momento em que ele se apresenta aos seus irmãos que haviam saído de Canaã e estavam junto a José, agora como homem importante de Faraó, o segundo em todo o reino do Egito. Eles foram para lá à procura de alimento. E nós todos sabemos que há uma história anterior em que esses irmãos maltratam o seu próprio irmão carnal, tentaram a princípio matá-lo, depois venderam ele, e agora estão diante de um fato novo. O seu irmão agora não só havia sobrevivido, mas o seu irmão agora era um todo-poderoso do Egito. Só que quando há esse encontro, eles nem de sombra imaginavam que aquele homem que estava diante deles era o seu irmão. O tempo havia passado, é verdade, né? Mas eu acho que a principal cegueira não era tentar encontrar traços de semelhança no seu irmão, era poder imaginar que aquele seu irmão vendido como escravo poderia estar numa posição tão elevada. Mas a verdade é que, ao contrário deles que não identificaram ele como seu irmão, José havia entendido, olhado e quem sabe um sentimento de tantos anos, querendo ter uma oportunidade de um recomeço dentro da sua família. Então, esse capítulo 45 de Gênesis mostra uma situação muito interessante e nos passa muitas lições de graça mesmo. Nós sabemos que graça é algo que vem de Deus, que suplanta a lei e faz uma série de coisas que humanamente muitas vezes é impossível. Então o primeiro ponto de lição aprendida nesse capítulo é a lição da revelação. Como eu disse, José havia reconhecido seus irmãos não o haviam reconhecido. José, na verdade, não precisava se revelar quanto a eles. Se fosse o caso, no seu coração de ajudá-los, podia fornecer um pouco de comida para eles, mas ficar no anonimato. Porque ele sabia que, a partir do momento que ele se revelasse quem ele era para os seus irmãos, haveria uma consequência, uma reação. Essa revelação que ele era de fato o irmão que eles haviam traído, isso certamente gerou muita dor para os irmãos. E ele estava com o coração cheio de um desejo de voltar a amar os seus irmãos, e ali estava diante dele uma oportunidade que Deus havia trazido. Então, o fato dele, no primeiro momento, nem se revelar aos irmãos, porque tinha um projeto, né, que ele arquitetou. Ele queria que a sua família toda viesse, o seu pai, o seu outro irmão caçula. Existia um sentimento de união de família. E é bonito quando você vê que quando surge a oportunidade exata, ele se revela sem medidas, sem limites. Mas essa revelação não é uma revelação qualquer.
Não é uma revelação dizendo, olha, vocês fizeram isso, agora eu sou todo-poderoso aqui. Agora eu tenho poder sobre vocês. Não, é uma revelação de um homem de Deus, que tinha como propósito, nessa revelação, dizer, olha, vocês fizeram mal para mim, mas eu quero fazer bem para vocês. Essa revelação nos ensina que sempre que possível devemos trocar o mal pelo bem. Eu já vos disse no programa anterior que eu tive essa experiência recente de abençoar alguém que me fez muito mal. E eu confesso que eu fiquei tão maravilhado por essa experiência, que eu quero te dizer que você, tendo essa oportunidade, se revele, doando o seu melhor para aqueles que te fizeram mal. É importante você entender que isso é um processo que te aproxima de Deus. É um processo que te faz você estar mais próximo do Criador, uma vida mais plena, de um cristianismo, não só de palavras, mas de uma vivência extraordinária. Eu estou agora buscando situações que me permitam de novo abençoar vidas que, por alguma razão, me fizeram mal. A experiência foi tão boa que eu quero repeti-la muitas vezes, se assim Deus me permitir. Então, eu vos disse que a primeira lição é da revelação, mas não de uma maneira punitiva, uma revelação de amor. E agora vos falo da lição da reconciliação. Ó, irmão, delegar perdão é algo tão importante na vida do cristão. Se ele pudesse, ele entendesse isso, ele estaria a todo momento dizendo, eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. E me parece que isso é uma atitude tão difícil. A mágoa fica enraizada dentro do coração e para você arrancá-la é tão difícil. O homem coloca tantos empecilhos para perdoar. E quando a gente vê Cristo, e alguém vai dizer, mas ele era Deus. Não, eu não preciso ter só o exemplo de Cristo, perdoando Judas, por exemplo. Mas olha lá, homens de Deus que puderam se permitir. Estevão, por exemplo, estava sendo apedrejado pela morte e olhava para o céu numa oração e dizia, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A que ponto nós podemos chegar? Humanamente falando, nós podemos perdoar com intensidade, porque isso vai determinar em nós a vivência de um cristianismo real, genuíno, um cristianismo verdadeiro. Eu sei que muitas vezes parece utópico, difícil de cumprir, só de palavras, mas irmãos, nós temos que buscar isso em Deus, viver uma vida em que o perdão não seja algo tão doloroso para nós. Nós temos que praticar usando a lição provocada por José. O perdão da reconciliação com seus irmãos foi extremamente verdadeiro. E olha que ele tinha motivo, tentaram matá-lo, venderam, queriam ele longe. Era família, sangue do seu sangue. E assim o fizeram. Ele tinha todas as razões humanas possíveis para agora chegar a vez de dar o troco na sua família. Mas ele passa a ser um mestre quando nos ensina que o perdão nos reaproxima e nos conduz a uma situação de perdas, uma perda que pode ser recuperada. Então eu quero dizer para você, poderíamos discorrer aqui outras lições nessa experiência de José, permitindo que a graça de Deus fosse o norte da sua vida. Tudo que ele fazia agora tinha um sentido, abençoar, abençoar, abençoar. E eu quero te dizer, convidar você para isso. Seja um abençoador, mesmo para aqueles que em algum momento fizeram mal para você. Deus cria essa expectativa a teu respeito. Seja um abençoador. Deixa de lado as coisas humanas e transcende a graça de Deus nas suas atitudes. Tá bom, meu amado? Eu quero, com isso, encerrar essa breve reflexão, te convidando também, para aqueles que não sabem, eu sou um profissional da área de turismo religioso há mais de 15 anos,
nós realizamos caravanas para Israel. E tem sido uma benção compartilhar a alegria de estar em Jerusalém, Nazaré, e tantas outras cidades bíblicas que têm uma história viva para ser mostrada para você quando estiver lá comigo. Olha, temos planos especiais de pagamento, mas para isso eu preciso que você entre em contato comigo através do meu WhatsApp de número 11, no telefone 999538062. Estou te esperando, tá bom? Liga para mim, vamos fazer um bem bolado, vai dar certo para você ser o próximo a conhecer Jerusalém. Deus te abençoe, fique na grande paz do Senhor Jesus.